Olá, amigos do canal em Espiritualidade. Você já se perguntou por que as pessoas mentem? Porque em algum momento da vida nós usamos da falta da verdade para conseguir alguma coisa? E já refletiu sobre o alcance das mentiras sobre a vida dos outros e como as mentiras dos outros nos alcançam? É sobre isso que nós vamos procurar neste nosso vídeo refletir. A mentira, podemos entendê-la como uma forma de defesa, em que as pessoas muitas vezes a utilizarão ocultando a verdade, contando uma versão própria, adaptada de um fato, para poderem se isentarem da responsabilidade que cabe a elas próprias. Ou muitas vezes a mentira pode ser usada como uma forma de vingança. Não tendo como atingir uma pessoa, nós podemos simplesmente criar uma mentira sobre ela. Isso se chama de calúnia. E, lamentavelmente, nós temos, ao longo da história da humanidade, tantos exemplos, e atualmente ainda ocorrem inúmeros casos em que as pessoas, com o objetivo de atingirem outras, contam mentiras, e isso traz um impacto muito grande sobre a vida das pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, movidas pelo desejo de vingança, elas acabam criando fatos, inventando situações, e isso é bastante comum nas relações. As pessoas, muitas vezes, para tirarem vantagem de alguma situação, elas omitem informações ou até inventam fatos. Nós podemos dizer que a natureza espiritual dessas pessoas ainda é bem atrasada. São pessoas que ainda não desenvolveram certos valores, não desenvolveram princípios. E muitas vezes elas nem entendem o alcance do que elas estão fazendo, sobretudo quando são pessoas jovens, que muitas vezes ali motivadas por raiva, por ressentimento, acabam inventando fatos para atingir alguém, um colega, um professor, e isso é bem comum. Inclusive há instituições que acolhem de forma indiscriminada qualquer tipo de acusação e sumariamente pune os acusados. Algo bem estranho no século XXI, em que os direitos, principalmente o direito de defesa, acaba sendo negado às pessoas, já que elas não podem nem mesmo saber do que elas são acusadas. Mas o mais grave é quando pessoas que são dotadas de responsabilidade, revestidas de autoridade, acolhem as mentiras sem verificá-las. Atualmente nós temos acompanhado o que se passa na Ucrânia, com a invasão pela Rússia, e nós vemos autoridades ali responsáveis pelo país invasor alegando uma série de mentiras de uma forma clara, de uma forma direta, como se fossem verdades, achando que as pessoas irão acolher essas mentiras que justificam essas ações. E infelizmente nós vemos que em instâncias menores da vida as pessoas também acolhem sumariamente mentiras, propagam mentiras e acham que as pessoas vão acreditar. Bom, é possível que muitas pessoas acreditem nas mentiras que são propagadas, que são divulgadas. Mas nós sabemos que todas as pessoas que inventam as mentiras, que fazem as calúnias, que procuram difamar pessoas, e se nós observarmos também, existe hoje nos meios de comunicação uma série de notícias que relatam sobre acusações de várias formas de ação em que as pessoas se sentem ali ofendidas, agredidas, e caberia à justiça a apuração detalhada, caberia à justiça encontrar ali realmente a veracidade dos fatos e não apenas simplesmente condenar as pessoas. Por isso que qualquer ação sempre deveria ser envolvida por uma séria investigação, uma séria ação no sentido de descobrir a verdade e não simplesmente acatar uma verdade que nos é conveniente por interesse, seja por medo, seja por interesses pessoais. Verdade disse entre aspas, né? Porque na verdade são mentiras. Isso nos leva a pensar quais as consequências espirituais para quem mente e para quem acata mentiras. Nós sabemos que a lei divina é muito justa e ela sempre traz a todos os resultados das suas ações.
Aquilo que nós fazemos levianamente, sem muito conhecimento dos efeitos, das consequências, sem experiência, sem a maturidade necessária, nos traz um resultado, uma proporção bem menor do que seria para as pessoas que estão revestidas de maior responsabilidade. Exemplificando, nós podemos dizer, uma criança, um adolescente que de forma inconsequente cria uma mentira com o objetivo de atingir alguém, por não ter ainda toda a experiência de vida necessária, ela será bem menos responsável pelos seus atos do que um adulto que colha ou acolha essas mentiras que essa criança ou esse adolescente divulgou. Então essa pessoa que é ali responsável, é adulto e é responsável perante as leis não só humanas, mas divinas, ele se torna muito mais responsável pelas consequências daquilo que ele faz. E isso vai levar naturalmente essa pessoa no futuro a ser defrontada com situações muito semelhantes à que ela permitiu acontecer. Mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela deseje corrigir o seu erro, a não ser que ela consiga fazer total reparação àquele que foi injustamente acusado, o que é muito difícil, porque uma vez lançada uma calúnia, ela traz danos, às vezes irreparáveis, na vida da pessoa. Esse mesmo ser vai ter que experimentar, numa experiência futura, aquelas situações. E nós pensamos, isso gera então um ciclo irreparável, Antenor, em que sempre terá que existir caluniadores para que alguém repare? Não. Nós podemos nos redimir perante a lei divina praticando a justiça sempre. Quando somos defrontados por algo que é calunioso e mentiroso, temos que ir em busca da verdade. Temos que fazê-la aparecer, temos que fazer essa verdade se estabelecer e não apenas acolhê-la porque ela é do nosso interesse. Ali nós estaríamos rompendo esse ciclo vicioso. Também nós rompemos esse ciclo vicioso quando nós agimos de forma íntegra, de forma honesta nas nossas relações com as pessoas, em que nós, apesar de qualquer prejuízo que nós tivermos, nós sempre trabalharemos pela verdade. Assim estamos também rompendo esse ciclo vicioso em que, muitas vezes, para um reparar o seu erro passado, o outro necessita. E pode haver pessoas inocentes nesse processo, que recebem ali acusações indevidas, em que ela não necessariamente praticou aquilo em outra vida. É muito difícil nós afirmarmos isso. Nós sabemos que a lei divina, muito justa, nos permite acontecer apenas aquilo que nós temos algo a aprender, uma lição a acolher com aquilo. Então, necessariamente, vamos entender que quando nós passamos por situações em que somos vítimas da mentira e da calúnia, nós também estamos reparando alguma falha do nosso passado, alguma falha de outras vidas, quando levianamente nós acolhemos ou até criamos mentiras e calúnias. Hoje nós nos libertaremos dessa circunstância se nós formos pessoas capazes de acolher as agressões, capazes de acolher essa mentira, sem desenvolver o ódio, sem desenvolver ressentimento, sem desejo de vingança. E isso não nos tira naturalmente o direito pela verdade, o desejo para que ela venha à tona. O que nós não podemos fazer é agir de uma forma tão antiética quanto aqueles que nos agridem, espalhando outras mentiras e outras calúnias, tal qual eles fizeram contra nós. É a nossa conduta que necessariamente nos liberta na vida, em qualquer circunstância, das responsabilidades futuras de quaisquer situações. Quando agimos com honestidade, com caráter, com correção, quando nós estamos ali privilegiando sempre o princípio da verdade, o princípio da justiça, do direito em que todos possam se expressar, se defender, nós estamos trabalhando por um mundo melhor para nós e para as pessoas no futuro. Estamos trabalhando para que o nosso mundo finalmente seja promovido a uma categoria superior de mundo de regeneração. Mas todas as vezes que nós acolhemos a mentira, a injustiça, todas as vezes que por conveniência, por interesse próprio, por egoísmo, em que estamos pensando apenas em nós mesmos e não defendemos a verdade,
nós estaremos sempre nos comprometendo com experiências difíceis e estaremos atrasando o nosso progresso e o progresso coletivo. Porque endossar uma mentira, uma calúnia, respaldá-la, é nós darmos a essas pessoas a ideia equivocada de que qualquer ação sempre vai ser justificada ali, já que os resultados foram positivos. A pessoa alcançou o que ela queria praticando uma mentira. Nós estamos neste processo reforçando as ações infelizes que as pessoas praticam em suas vidas. E isso nos faz pensar, então, o quanto ainda nos falta progredir nesse sentido. Por isso que trabalhemos todos sempre pela verdade, pela sinceridade, pela honestidade. Trabalhemos para que os fatos sejam sempre apurados, sejam sempre trazidos à real situação que ocorreu. E tenhamos a honestidade de dar às pessoas o direito de se defenderem. Muitas pessoas utilizam a mentira e a calúnia a favor de si mesmas, dos seus interesses, para obter vantagens, para se vingar, e elas não sabem, infelizmente, que elas estão se candidatando às mesmas dores e sofrimentos que as outras pessoas passaram ao serem caluniadas e alvos da mentira. Então eu convido a todos, neste instante, que levemos o nosso pensamento a Deus, a sabedoria suprema, a fonte eterna de toda justiça e de todo amor. E que roguemos ao Pai a bênção de prosseguirmos nossa jornada com as nossas consciências livres de quaisquer sentimento de culpa, sabendo que sempre trabalhamos, Senhor, pelo cumprimento daquilo que considerávamos correto a cada instante. Permita, Senhor, que as pessoas possam ter mais consciência em suas ações, em seu modo de agir, em seu modo de falar. Que sejam mais criteriosas e mais íntegras ao se referirem às existências alheias. E que todos os que passam por esses momentos de sofrimento causado pela mentira, que eles possam, Senhor, se libertar de quaisquer sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento, e que possam prosseguir suas vidas na serenidade daqueles que confiam que a vossa justiça sempre triunfará. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que o Senhor abençoe a todos os que estão envolvidos nas situações lamentáveis, Senhor, em que envolvem a honra, a honestidade de outras pessoas. Que o Senhor possa apaziguar corações e iluminar as mentes, Senhor, doentias dos que propagam mentiras e daqueles que por conveniência, por comodidade ou por medo, as aceitam silenciosamente e as utilizam como forma de vencerem nos seus objetivos. Que eles todos possam ter as suas consciências despertas, iluminadas pelo clarão da justiça. Nós agradecemos, Senhor, a bênção da vida e os inumeráveis amigos que nós temos, Senhor. Corações tão generosos que nos apoiam, nos auxiliam sempre e que, por nos conhecerem, sabem do nosso valor e da nossa capacidade. Que o Senhor possa abençoar a todos, Senhor, iluminando as suas vidas e amparando-os em sua jornada. A nossa gratidão pela vida, Senhor, e pelas oportunidades todas que o Senhor nos oferece, de a cada dia ressurgirmos, apesar de contratempos, de dificuldades e de impedimentos. Que possamos todos avançar em nossa evolução espiritual, Senhor, libertando os nossos corações dos sentimentos mais inferiores, do egoísmo e de tudo aquilo que nos atrapalha o nosso crescimento. Que o Senhor possa abençoar e amparar a todos os que nos ouvem e que no futuro ouvirão nossas palavras. A nossa gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja.
Meus amigos, estas foram mais algumas das nossas reflexões para este momento. Convido a todos a continuarem acompanhando a programação do canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Curtam a nossa programação, compartilhem com seus amigos, nos ajudem na divulgação deste trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.